A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui que vos fala mais uma vez, pela graça de Deus, é o irmão em Cristo, o irmão Emerson. 31 de outubro de 2022. São as 18 horas e 43 minutos desta noite de segunda-feira, queridos e amados irmãos. Estamos aqui, firmes e fortes, pela graça e pela misericórdia de Deus. Né, irmãos? Só Deus para nos fortalecer, né? A cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, né, queridos irmãos? Sou muito grato, né, a todos os irmãos que estão se inscrevendo lá em nosso canal. Emerson Pereira Silva, canal esse, né, que estão muitos curtindo, dando força, compartilhando. Vidas transformadas em Cristo Jesus. Pela palavra do Senhor, a transformação, por Jesus a renovação. Queridos irmãos, simplesmente, queridos irmãos, para viver a vida seguindo sempre em frente. Você que se encontra desanimado, sem esperança, a gente, humildemente, clama a Deus, ora a Deus e pede um discernimento de como conduzir este projeto, né? Vida transformada em Cristo Jesus. E Jesus tem sustentado pela tua palavra até agora, queridos irmãos. Mas vocês também, cada um que se inscreve, cada um que acredita num projeto não do irmão Emerson, um projeto vindo de Deus. Lutas e provas vêm, mas a alegria de ver a transformação, a força e o amor que vem da palavra e de Jesus Cristo. Como é bom viver isso, queridos irmãos. E sou muito grato, e o Senhor ainda mais, pelos nossos esforços. E na descrição de cada vídeo, queridos irmãos, tem lá o número Pix. Aquele que se sentir à vontade de abençoar, de dar, né, um voto de confiança, é essa a palavra. Que assim semeie uma semente, mas semeie, queridos irmãos, com alegria, com entendimento e com amor. Mas o objetivo maior é divulgar a palavra do Senhor. Tá bom, queridos irmãos? E está sendo feito. E o Facebook, Emerson e Maria, que os irmãos, né, sou muito grato também aos irmãos, que o Senhor derrame bênçãos na vida e no caminho de todos vocês, queridos irmãos. Hoje o ensinamento de Salmo é o Salmo 62, do versículo 1 ao 12º, queridos irmãos. Exortação a que se confie somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis morto todos vós. Serei como uma parede encurvada, é uma sebe pouca segura. Eles somente consultam como hão de derribar. Da sua excelência deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confia nele
ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E o 12º versículo do capítulo 62 de Salmo, pela palavra do Senhor, termina na noite de hoje, queridos irmãos. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que palavra, queridos irmãos, para o dia de hoje, a noite que já estamos. Mas Deus é bom, queridos irmãos. Deus é bom. Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, queridos irmãos, não devemos estar em luto, pois a escolha de Deus foi feita. Porque quem entende que está no controle de Deus, nesse momento, queridos irmãos, devemos clamar, orar, jejuar por esta nação, pedindo paz, não divisão. Ontem o país foi dividido, mas é um objetivo de caminharmos para a frente, mas que prevaleça a escolha da maioria. Mas a escolha maior é de Deus. O controle é de Deus. E o Rei dos Reis, queridos irmãos, é Jesus. Tá bom, queridos irmãos? É só isso, humildemente, eu estou aqui a dizer. Não quero guerra, não quero confronto. A escolha de Deus prevalece na escolha dos homens e das mulheres, pela democracia. Vou até falar um versículo, queridos irmãos, que se encontra em 1 Pedro 2. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11, queridos irmãos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que quer ao rei como superior, quer os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Honrai o Rei, queridos irmãos. O dever dos servos cristãos, a partir do versículo 18 de 1 Pedro 2. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor,
não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregava-se àquele que se julga justamente, né, queridos irmãos? Que é Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E o 25º versículo de 1 Pedro 2, porque ireis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos irmãos, Jesus, o nosso exemplo, na fé olhando para Jesus, queridos irmãos, no amor fraternal, amar como ele amou, na pureza, ser puro como ele, no sofrimento, segundo aos seus passos, na paciência, considerando quem suportou tanta oposição. No depoimento, ele humilhou-se a si mesmo. E no andar como ele andou, como está escrito em 1 João 2,6. Como que Jesus andou? Aquele que diz que está nele, Jesus, também deve andar como ele andou, queridos irmãos. Nenhuma mensagem pode trazer mais conforto, esperança e ânimo para um servo de Deus do que a afirmação de que o Senhor permanece firme. Firme ao lado do seu povo. Por mais duras que sejam as provações, queridos irmãos, por mais difíceis que sejam as lutas, precisamos descansar o nosso coração na certeza que Deus estará sempre conosco. Amém, queridos irmãos? Deus vai te ajudar a mudar, queridos irmãos. Deus que vai te ajudar a mudar. Rasgue o seu coração, seja sincero, mas sincero para com Deus. Quer receber o que Ele tem para a sua vida? Começa a gerar obediência e santidade. Quer produzir aquilo que é necessário para receber o melhor de Deus sobre a sua vida? Começa a renunciar àquilo que você sabe que tem que renunciar. Se coloca na presença dEle, com verdade. Fala para Deus: eu preciso de uma renovação, ó Senhor. Minhas atitudes têm me afastado do Senhor, mas eu me coloco diante do Senhor lhe pedindo: me muda o meu jeito de ser, muda o meu jeito de se comportar diante do Senhor. Deus, o Senhor, sabe, sem o seu apoio, Senhor, eu não consigo ser santo. Clame a Ele, meu irmão e minha irmã. Ó Senhor, sabe que eu não consigo renunciar a tudo que me faz mal sozinho. Ó Senhor, eu não consigo, mas Ele precisa, queridos irmãos, ouvir uma verdade vinda da nossa boca, né? Até da minha. Porque hoje eu estou aqui, queridos irmãos, amanhã eu não sei, mas eu luto
Mas eu não luto com você, eu não luto. Queridos irmãos, estamos lidando com seres que só perturbam a ti ainda, querido irmão. Prevaleça em Jesus, principados e potestades. Mas, queridos irmãos, dizendo Deus, vivendo Deus, viva Deus. Eu não sou digno de estar na tua presença, ó Senhor. Senhor, eu não estou sendo forte nos teus caminhos que me levam diante de vós. Mas lute, querido irmão, para vencer esta batalha em nome de Jesus. Não permita que a ordem se inverta em seu coração. A ordem dele é aquela que constrói um mundo melhor. Olha para o teu coração e não permita que a polaridade do amor se inverta. A ordem de Deus é aquela que constrói um mundo melhor, queridos irmãos. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Ame ao teu próximo mais do que a você. Depois se ame. E quando a gente cumpre esta ordem, queridos irmãos, uma ordem de Deus, um princípio de Deus, a gente leva a paz no meio da guerra. A gente leva alegria no meio das lágrimas. A gente leva a restauração aonde parece que não haveria mais restauração. Porque a gente se torna instrumento da graça de Deus nesta terra. Oh, glória! A gente se torna instrumento de graça, da graça de Deus nesta terra. Não era um sonho, era realidade. É realidade, queridos irmãos. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, aleluia! Apocalipse 3, queridos irmãos. No versículo 6, no versículo 13, no versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu o vejas. Se prepare para que tu o vejas. Se prepare para que tu o vejas. Querido irmão, orgulhe-se pela maneira corajosa pela qual você lidou com as suas batalhas nos últimos meses. A dificuldade que você suportou em silêncio. As lágrimas que você deixou rolar. Você fez o que deu. Você fez o que deu. Você fez o que pode. Então, celebre sua força. Reconheça sua resiliência. Não foi em vão. Nunca será. Ficar calado, às vezes, é uma escolha sábia. Muitas vezes as pessoas nos prejudicam tanto que gostaríamos de dizer a elas o que merecem ouvir. Mas não vale a pena. Não vale a pena, querido. Cada um tem sua própria visão dos fatos. Será o tempo a colocar tudo em seu devido lugar. No caminhar da vida, nem sempre o percurso será fácil. Mas mesmo em meio à tempestade, Deus estará nos amparando, queridos irmãos. Disse Jesus em Mateus 5,11: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Disse Jesus em Mateus 5,11. Então, queridos irmãos, que o Senhor abençoe a vida e o caminho de todos vocês. Que o Senhor continue nos dando força, nos dando entendimento, perseverando no caminho de todos nós. Só isso desejo. A verdadeira paz, mas com calma e sabedoria. Sem ofender ninguém,
sem brigar com ninguém. Porque devemos brigar às vezes, queridos irmãos, com nós mesmos, quando nós nos acalmamos. Então vamos manter a calma, vamos confiar cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos irmãos? Então que o Senhor nos abençoe neste dia, no nosso caminhar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos dê força, entendimento, mas nos dê paz. Tá bom, queridos irmãos? Que essa palavra de hoje possa te edificar, não te modificar, te firmar cada vez mais em Jesus Cristo. Só isso eu tenho a dizer. Queria também pedir a muitos irmãos, ore por mim esta semana, queridos irmãos. Você que sentir no seu coração de orar por mim, ore por mim. Dê força para mim. Não porque sou melhor do que ninguém, jamais. Mas falar da palavra do Senhor não é fácil, não porque estou reclamando. É porque precisamos orar para o outro, mas com sinceridade. Mas entendendo que sem Deus não temos nada. Viu, queridos irmãos? Mas firme em Jesus. Firme com Jesus. Tá bom? Queridos, amados irmãos, que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amém?